tudo bem? Meu nome é Diela Librelon, sou bióloga e mestre em Ciências Biológicas e trabalharei com vocês a disciplina Conservação Ambiental. Caríssimos cursistas, a presença de vocês é muito importante para nós. Estamos felizes por tê-los conosco. Unidos, construiremos um futuro extremamente brilhante, com grandes possibilidades de satisfação e sucesso. Queremos proporcionar o que há de melhor para cada um de vocês e estamos certos que, com seu empenho e participação, todos os objetivos serão alcançados. Nesta aula, seremos mais que professor e aluno, seremos parceiros, amigos, colaboradores, na incrível jornada em busca de novos conhecimentos. E para que nada passe despercebido, peço que em nossas aulas estejam sempre munidos de papel e caneta, para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns, lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. A proposta para o desenvolvimento dessa disciplina é de assistirmos a 4 videoaulas, onde serão abordados todo o conteúdo do seu caderno didático. Você terá avaliações qualitativas e quantitativas, distribuídas em formas de atividades. Dentre essas atividades estão a realização de avaliações online e avaliações presenciais, além de trabalhos e atividades práticas. Mas não fique preocupado, você já sabe fazer tudo isso e muito bem. Entretanto, se houver alguma dúvida, você terá o meu auxílio. É só entrar no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem. Lá, trocaremos muitas informações e experiências. Você pode contar também com o auxílio do tutor presencial, este que está aí ao seu lado. O tutor vai orientá-lo na organização e elaboração de todas as atividades. Bem, o nosso conteúdo será dividido em 4 partes. Na primeira, trabalharemos com os vários conceitos de meio ambiente e um pequeno histórico das questões ambientais até os dias de hoje. Na segunda parte, discutiremos a conservação do ambiente, mostrando os problemas causados pelo excesso de poluentes no ambiente. Na nossa terceira aula, abordaremos temas que auxiliam o homem na busca da conservação do meio ambiente, como é o caso do conceito internacional Desenvolvimento Sustentável. Por fim, em nossa quarta e última aula, trataremos dos aspectos legais da gestão ambiental, onde veremos leis, documentos, relatórios necessários para o licenciamento de uma atividade. Nesta primeira aula, estudaremos as unidades de 1 a 9 do seu caderno didático, onde discutiremos os seguintes temas: o meio ambiente, a abordagem naturalista do meio ambiente, a abordagem sistêmica do meio ambiente, o estado de equilíbrio de um sistema, a relação homem-natureza nos estágios iniciais do desenvolvimento humano, a relação homem-natureza nos recentes estágios de desenvolvimento humano, a conservação do meio ambiente, consumo versus meio ambiente e finalizaremos a nossa aula trabalhando o consumo humano, que se encontra no capítulo 9 com o título O consumo não é uma escolha livre. Iniciaremos esta primeira aula trabalhando com o termo meio ambiente. O meio ambiente tem sido a grande preocupação de todas as comunidades do nosso planeta nas últimas décadas, seja pelas mudanças provocadas pela ação do homem na natureza, seja pela resposta que a natureza dá a essas ações. Mas você já pensou o que é meio ambiente? O que nossas ações cotidianas podem influenciar neste ambiente? Habitualmente, chamamos apenas de ambiente. O meio ambiente envolve todas as coisas vivas e não vivas que existem na Terra, que afetam os ecossistemas e a vida dos seres que vivem nela, desde a parte abiótica ou não viva, como rocha, água, até a parte viva ou biótica, como as plantas e os animais. Neste sistema complexo é extremamente interligado, o homem é o maior modificador do ambiente natural. Assim, o meio ambiente de um ser vivo é representado por tudo aquilo que o rodeia e influi sobre ele. É constituído por fatores bióticos e fatores abióticos. Anote aí no seu caderno alguns pequenos conceitos. Eles serão importantes no decorrer do nosso curso. Vamos lá?
Os fatores bióticos são os outros ou fatores dos seres vivos que compartilham o meio ambiente, tanto da mesma espécie como de outras espécies. Os fatores abióticos são os fatores do ambiente físico, que influem sobre o ser vivo, a temperatura, a umidade, o relevo do terreno e etc. Vejamos ainda alguns conceitos que determinam o significado da palavra meio ambiente. Por exemplo, de acordo com a resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, um órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, o qual trata de toda a política nacional do meio ambiente, o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Além da definição legal, temos a definição acadêmica, que no princípio focou somente nos aspectos da natureza para definir o meio ambiente. Essas definições foram insuficientes para nos fazer compreender um tema tão complexo, pois os elementos o compõem não são somente os elementos naturais, mas também interagem nesse sistema os fatores de ordem física, biológica, social e econômica. Por exemplo, o meio ambiente como lugar que se vive é referente à vida cotidiana, seria a casa, escola, trabalho. Vejamos outras definições. O meio ambiente pode ser considerado a soma de condições externas e influências que afetam a vida, o desenvolvimento e, em última análise, a sobrevivência de um organismo. E também a soma de condições externas que influenciam e afetam a vida, o desenvolvimento e, em última análise, a sobrevivência de um organismo. Ficou um pouco confuso? Não se preocupe, a qualquer hora você poderá rever esta aula e os conceitos no AVA, além de poder consultar sempre o seu caderno didático. Agora, um outro conceito que devemos ter em mente pela sua grande importância para o estudo da nossa disciplina é o conceito de ecologia, pois com o conhecimento deste tema é possível construir um profissional capaz de compreender e preservar o meio em que vivemos sem perder de vista o crescimento econômico. Observem. O termo ecologia deriva do grego oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Segundo o novo dicionário Aurélio, ecologia é a parte da biologia que estuda as relações entre os seres vivos, o ambiente que vivem, com suas recíprocas influências. Pois bem, a ecologia é o ramo da ciência que vai se preocupar com a harmonia do ecossistema, com as pesquisas ecológicas. Através de estudos sobre os ecossistemas, as empresas tornam-se aptas para planejar e explorar os recursos naturais sem que com isso destrua a natureza. Como vimos, o ambiente é influenciado por vários fatores, quer seja de origem humana ou de origem natural. Para consultores e estudiosos da área de ecoeficiência, o meio ambiente pode ser considerado um conceito que envolve vários aspectos. Vou dar um exemplo. Fique atento às próximas informações e anote os pontos principais. Vamos lá? Fato: um rio deságua no mar, um homem pega o ônibus. Lugar: uma praça, um parque. Fenômenos: chuva de granizo, mortalidade de peixes. Constatações: perda de biodiversidade, aquecimento global. Produtos ou substâncias: biocombustíveis, clorofluorcarbonos, entre outros. Processos: a erosão do solo, eutrofização de um rio. Estado: qualidade do ar, salubridade de um hábitat. Problemas: poluição hídrica, vazamento de gás tóxico de indústria química, entre outros. Atividade: adubação, mineração. Procedimentos: realização de um estudo de impacto ambiental, entre outros. Impacto ou efeito: chuva ácida e degradação da floresta, buraco na camada de ozônio, câncer de pele, entre outros. Intervenção: tratamento de efluentes, controle do nível de ruído e vibração, entre outros. Estratégias: programas de educação ambiental, criação de reservas naturais, geração de taxas ambientais. E instituições: Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, órgãos ambientais estaduais e municipais. Ao longo do tempo, o conceito meio ambiente vem evoluindo.
A princípio, o ambiente era considerado apenas sob seus aspectos biológicos e físicos. Só depois passou a ter uma nova concepção que é mais ampla e que leva em conta a interação entre os aspectos naturais e também sociais. Observemos a diferença entre duas abordagens do meio ambiente presentes na nossa história. Primeiro, vamos analisar a abordagem naturalista que predominou nas ciências naturais e humanas desde o século XVI até meados do século XX. Essa concepção, dita como cartesiana, ocasionou grande degradação ambiental, pois o homem assumiu uma posição de superioridade, entendendo que estava separado do meio natural com o direito de usufruir todos os recursos disponíveis. Foi somente a partir da década de 1960, com o desenvolvimento da teoria geral dos sistemas, proposta então em 1950, que o meio ambiente passou a ser estudado como um conjunto de elementos naturais e sociais, ou seja, o homem foi incluído como parte integrante do meio ambiente. Assim, o sistema ambiental, ou também chamado de sistema vivo, pode ser caracterizado pela integração de vários organismos individuais e suas partes, e incluem sistemas sociais, família, comunidade e também ecossistemas. Mas você sabe o que é ecossistema? Vejamos. Ecossistema é uma comunidade de organismos que interagem entre si e com o meio ambiente ao qual pertencem. As dimensões de um ecossistema podem variar consideravelmente, desde uma poça de água até a totalidade do planeta Terra, que pode ser considerado como um imenso ecossistema composto por todos os ecossistemas existentes. Como exemplo simples, podemos citar um lago, uma floresta. Assim, fazem parte desse ecossistema todos os componentes que chamamos de abióticos ou sem vida, como por exemplo, minerais, íons, compostos orgânicos e clima, como temperatura, precipitações e outros fatores físicos. E também temos os componentes bióticos, os seres vivos, que são representados em vários níveis, como produtores ou autótrofos, seres capazes de produzir seu próprio alimento, como as plantas que realizam fotossíntese através da luz solar. Consumidores ou heterótrofos, que se alimentam de outros seres por não serem capazes de produzir seu próprio alimento, como os animais. E também temos decompositores, que são os organismos que se alimentam de outros organismos já em estágio de decomposição. Dentre eles, podemos citar os fungos e as bactérias. Muitos organismos estão não apenas inscritos em um ecossistema, mas são eles mesmos ecossistemas complexos, contendo organismos menores, que têm considerável autonomia e estão integrados harmonicamente no todo. Portanto, essa visão integrada, ou seja, partes que se formam um todo, diz respeito essencialmente à interação e à interdependência de todos os aspectos ambientais, que são eles físicos, biológicos, econômicos, psicológicos, religiosos, sociais e culturais. Mas o que é um ecossistema? Ou um sistema? Na sua origem, o sistema é um conjunto ordenado de elementos que se encontram interligados e que interagem entre si. Já que um sistema pode ser entendido como um conjunto de elementos que interagem, considerando que o meio ambiente é um sistema, é importante entendermos como se mantém um estado de equilíbrio. O estado de equilíbrio de um sistema está diretamente relacionado ao estado de todos os elementos, pois são interdependentes. Assim, seu estado pode ser avaliado por sua organização, composição, fluxo de energia e matéria. Os ecossistemas são sistemas equilibrados. Assim, por exemplo, um ecossistema consome determinada quantidade de gás carbônico e água, enquanto produz certo volume de oxigênio e alimento. Qualquer alteração na saída ou na entrada destes elementos desequilibra o sistema, alterando a produção de oxigênio e alimento. O controle do que é produzido e do que é consumido é fundamental para manter o equilíbrio do ecossistema. Afirmar que um sistema biológico encontra-se em estado de normalidade significa dizer que ele está funcionando de forma a sustentar a atividade e a produtividade biológica, mantendo as condições para o crescimento de plantas e animais saudáveis e que, além disso, nele está conservada a qualidade do ar, da água e do solo, o que garante a saúde e a habitação das populações, o que poderíamos chamar de funcionamento sustentável.
A resposta de um ecossistema perturbado pode ocorrer a curto, médio e a longo prazo. E a espécie humana não é só a que mais contribui para esse desequilíbrio, mas também é a mais atingida pelas alterações ambientais. O ecossistema tende a reverter naturalmente um quadro de desequilíbrio. No entanto, nem sempre isso é possível, ou o tempo necessário para o equilíbrio ecológico seja estabelecido novamente é muito grande, o que pode causar outras alterações ainda mais graves. Vejamos um exemplo. Quando ocorre a disposição de efluentes sem tratamento em um rio, esse sistema é alterado pela quantidade excessiva de poluentes, mas tende a retornar a seu estado de equilíbrio em longo prazo, caso o lançamento não ocorra novamente. O tempo de readaptação do sistema é controlado principalmente por fatores como a resistência dos elementos às alterações do sistema e a complexidade do sistema e a magnitude do evento. Mas, e no início das nossas civilizações, como era a relação do homem e a natureza? Desde quando começamos a degradar o ambiente natural? Vejamos como foi o início da relação homem e natureza, no começo do desenvolvimento humano. Na pré-história, a primeira grande modificação feita pelo homem foi nas próprias condições biológicas, pois o equipamento humano de sobrevivência não lhe daria as boas condições de superação dos predadores naturais, mas mesmo assim, a espécie humana sobreviveu. A partir do momento em que os indivíduos entenderam que com a união alcançavam objetivos comuns, surgiu a necessidade de organização das atividades para que estes objetivos fossem alcançados. Assim, se desenvolveu um processo de organização para o trabalho, estritamente ligado à distribuição de funções e ao sequenciamento de tarefas, o que provoca um aumento de rendimento. O homem passou então a fazer o que todos os outros animais faziam, só que melhor. Construiu represas maiores e melhores que aquelas que são construídas por castores. E a capacidade de intervenção humana sobre o meio ambiente, ao longo dos anos, foi sendo multiplicada. E há mais de 2000 anos, o homem ou os homens aprenderam a domesticar os animais e a plantar sementes selecionadas, o que permitia maiores e melhores colheitas ao longo do ano. Essas duas novas atividades provocaram uma revolução histórica da humanidade, chamada de Revolução Agrícola. Há cerca de 10.000 anos, os grupos humanos existentes já acumulavam um variado leque de saberes aprendidos graças às suas habilidades de raciocínio. Ao longo do tempo, já sabiam distinguir quais tipos de fonte de alimento eram próprias para o seu consumo. Além disso, construíam pequenas embarcações e criavam utensílios mais resistentes do que aqueles que foram inicialmente desenvolvidos. A observância da própria natureza permitiu que as primeiras técnicas de cultivo agrícola fossem pioneiramente desenvolvidas. Com isso, a garantia de alimentos se tornava cada vez mais acessível e a constante necessidade de deslocamento se tornou cada vez menor, o que permitiu a fixação das pessoas e o surgimento das vilas e cidades. Com a concentração humana em locais específicos, aldeias, vilas, cidades, cresceu a necessidade de atendimento dessa população e, principalmente, aumentou a ocupação dos espaços naturais. As cidades seriam construídas, destruindo-se áreas que detinham o material necessário para sua construção. Cursos d'água foram desviados para atender a necessidade das concentrações humanas. Florestas foram destruídas para atender a demanda de madeira para as habitações. Como resumo, nós temos que o homem passou por estágios de desenvolvimento em relação à sua interação com o meio ambiente. No primeiro estágio da evolução humana, a relação homem-natureza permaneceu equilibrada, pois a extração dos recursos naturais respeitava os ritmos naturais do meio. Em um segundo estágio, o homem que havia descoberto o fogo passou a atuar como predador. Suas atividades perturbavam o equilíbrio ecológico, pois caçava e pescava, mas não o suficiente para colocar em vias de extinção espécies de animais. O terceiro estágio foi marcado pelo progresso do domínio humano sobre a natureza, com a domesticação de animais e a transformação de grandes extensões de florestas e savanas em campos de pasto, o que imprimiu grandes modificações à paisagem natural.
O surgimento da agricultura marcou o início do quarto estágio. Através da observação dos ciclos naturais de reprodução dos vegetais, o homem descobriu que podia criar ecossistemas artificiais para suprir as suas necessidades e garantir a sobrevivência do número cada vez maior da população. Essa visão antropocêntrica colocou o homem numa posição de superioridade em relação à natureza, resultando na crescente exploração dos recursos naturais. No século XVIII, ocorreu outra grande transformação na capacidade produtiva humana, conhecida como Revolução Industrial. As máquinas foram inventadas com o propósito de poupar o tempo do trabalho humano. Uma delas era uma máquina a vapor, construída na Inglaterra durante o século XVIII. Graças a essas máquinas, a produção de mercadorias ficou maior e os lucros também cresceram. Vários empresários, então, começaram a investir nas indústrias. Com tanto avanço, as fábricas começaram a se espalhar pela Inglaterra, trazendo várias mudanças. Esse período é chamado pelos historiadores de Revolução Industrial e ela começou na Inglaterra. Fatores como o crescimento da burguesia, desenvolvimento de áreas urbanas, fez a produção em massa ganhar força, deixando para trás um modo de produção agrícola e manual. Pela primeira vez na história, com auxílio da ação humana, máquinas passaram a gerar produtos. O progresso trazido pelas máquinas fez emergir um novo conceito de progresso, no qual a aceleração é valorizada, bem como a capacidade humana de sobrepor os ambientes naturais. A Revolução Industrial promoveu o crescimento econômico e abriu as perspectivas de maior geração de riqueza, que, por sua vez, traria prosperidade e melhor qualidade de vida. O problema é que o crescimento econômico desordenado foi acompanhado de um processo jamais visto pela humanidade, em que se utilizavam grandes quantidades de energia e de recursos naturais, que acabaram por configurar um quadro de degradação contínua do meio ambiente. Assim, a industrialização trouxe vários problemas ambientais, como alta concentração populacional, devido à urbanização acelerada, consumo excessivo de recursos naturais, sendo que alguns não renováveis, como petróleo, carvão mineral, contaminação do ar, do solo, das águas, desflorestamento e entre outros. Nessa época, a taxa de mortalidade, principalmente infantil, era alta, já que a metade das crianças nascidas nas cidades morriam antes de completar 5 anos. O sistema sanitário era inadequado e, em muitos casos, o esgoto ia diretamente para os rios, dos quais as companhias de esgoto retiravam o abastecimento de água. Além disso, podemos encontrar também, neste momento, as raízes do consumismo, que hoje é um dos principais obstáculos para a preservação do planeta, sobretudo nos países ricos. Mas vejamos outra consequência da Revolução Industrial. A Revolução Industrial gerou um desmatamento extensivo para a criação de novas áreas agrícolas e produção de carvão vegetal. Tal fator provocou o desaparecimento da maior parte da cobertura florestal da Europa no século XIX e início do século XX. A visão equivocada de que os recursos naturais eram ilimitados e estavam à disposição do homem somente começou a ser questionada e exigiu maior reflexão da humanidade na década dos anos 70. Embora, desde os anos 50 e 60, existissem algumas ações pontuais nesse sentido. Quando os processos de deterioração ambiental e a possibilidade de esgotamento de determinados recursos naturais se tornaram mais evidentes. Assim, a Revolução Industrial, ou quinto estágio, acentuou a relação de dominação e exploração ambiental, resultando em profundas rupturas nos ritmos e processos naturais. A velocidade de regeneração natural passou a ser menor que a velocidade da extração desses recursos naturais. A consolidação do capitalismo através da industrialização marcou o início do sexto estágio. As mudanças nas relações econômicas de produção e nas relações entre produtor e consumidor se refletiram no aumento significativo da extração dos recursos naturais. Um dos problemas mais visíveis causados pela industrialização é a destinação dos resíduos, de qualquer tipo, sólido, líquido ou gasoso,
que sobram do processo produtivo e que afetam o meio ambiente natural e a saúde humana. Nossa, são muitas informações, não é mesmo? Mas não se preocupe, como eu disse a você, pode assistir a esse videoaula novamente em sua casa para tirar algumas dúvidas. Então, continue atento porque tem muita coisa boa ou interessante por vir. Bem, faremos agora uma pequena retrospectiva da história dos grandes desastres ambientais. Ao longo do século XX, foram esses grandes acidentes industriais e a contaminação resultante deles que acabaram chamando a atenção da opinião pública para a gravidade do problema. Como exemplo desses acidentes, temos o acidente na usina de Chernobyl em 1986. Foi considerado o pior acidente radioativo do mundo. A radiação emitida no acidente foi 100 vezes maior que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Uma nuvem radioativa exigiu a evacuação de 45 mil pessoas e chegou a atingir outros países da Europa. Na época, houve 31 mortes, mas as piores consequências vieram a longo prazo, mais de 300 mil pessoas com doenças graves. Outro grande acidente ambiental foi no Golfo Pérsico, em 1991. Após perder a guerra para o Kuwait, os militares iraquianos explodiram 700 poços de petróleo do país. O incêndio causado durou 8 meses, até ser controlado por 10 mil bombeiros de 34 países. A fumaça se dispersou por 7 mil quilômetros, chegando até a Rússia. No Brasil, um exemplo de acidente foi em Cubatão, em 1984, depois de vazar 700 mil litros de gasolina de um oleoduto da Petrobras. Estima-se que 500 pessoas tenham perdido suas vidas naquele acidente. A temperatura das chamas chegou a 1000 graus Celsius. Vimos que a relação entre o crescimento econômico e o ambiente natural apresenta conflitos desde há muito tempo. Mas a degradação dos recursos naturais renováveis e não renováveis, a poluição como poluição da água, solo e ar, bem como a criação de situações de risco de desastres ambientais, se intensificaram nas últimas décadas. Com a produção em massa advinda da Revolução Industrial, aumentou o acesso aos bens e produtos antes limitados a um número reduzido de indivíduos. Pela lógica do capitalismo, o aumento da oferta reduziu o preço, inserindo grande parcela dos excluídos do consumo em contato direto com diferentes produtos. Assim, o consumo e o meio ambiente são indissociáveis. O ato de consumir é inerente à espécie humana, o que implica em fazer parte de uma cadeia trófica. Significa, portanto, depender da natureza. Percebemos ao longo do tempo que as necessidades de consumo são culturais e mutáveis, ou seja, as características do consumo podem variar de acordo com a região, como é o caso de alguns produtos que são mais consumidos, da classe econômica, o que interfere diretamente na capacidade do indivíduo em consumir, e da própria cultura familiar. Por exemplo, os pais que são grandes consumidores repassam para os filhos a ideia de necessidade e prazer ao ato de consumir. Vejamos. Podemos dizer que consumir é uma ação social. Toda a sociedade tem uma forma própria de governar a produção e de controlar a natureza. O próprio dinamismo do consumo dá origem a novas organizações sociais, econômicas e políticas. Hoje, o que podemos observar é que a demanda da sociedade requer, além de produtos em grande escala, a necessidade de obtê-los com custos menores, qualidade melhor e características específicas e personalizadas, exigindo a melhoria das técnicas de produção e de gestão, resultando em um aumento da produtividade. Dessa forma, o crescimento populacional exerce uma forte pressão na demanda por mais produtos, elevando o volume de produção e forçando o desenvolvimento de novas tecnologias. Associado ao termo consumo, sempre surge a ideia do consumismo, e cuja diferenciação não é tão simples quanto parece. Muito mais do que pessoas que compram muito e adquirem bens que não precisam, o consumismo é um retrato do modelo atual de sociedade, do desperdício e dos valores que imperam.
O consumismo refere-se a um modo de vida orientado por uma crescente busca pelo consumo de bens ou serviços e sua relação simbólica com o prazer, sucesso, felicidade, que todos os seres humanos almejam e frequentemente é observado nas mensagens comerciais dos meios de comunicação de massa. Em meio às suas rotinas de consumo, a pessoa tem cada vez mais dificuldade em perceber o que é necessário e o que é supérfluo e avaliar o tamanho do seu consumo. E é natural que o que é essencial para uma pessoa seja dispensável para outra, devido à complexidade e à diversidade do ser humano. Então, vamos tentar responder às seguintes questões. Qual é, afinal, o consumo ideal para uma pessoa ou uma família? Podemos mensurar as necessidades do outro? E os seus desejos? Mais do que focar nos consumidores, podemos ter a percepção do tamanho do consumismo, observando o culto ao consumo que impera em todos os meios. O nosso sistema de produção e toda a engrenagem que alimenta o sistema capitalista são impulsionados pelo consumo excessivo. Basta verificarmos como produzimos bens para serem pouco usados e logo descartados, com enorme impacto ambiental, gasto de energia, recurso, energia e trabalho humano, para sentirmos como nossos processos não são sustentáveis, por mais que tentem pintá-los de verde. Caríssimos cursistas, enquanto convivermos com o bombardeio publicitário incentivado ao consumismo, com a obsolescência programada, não apenas de produtos tecnológicos, mas também de pessoas, suas roupas e demais objetos, e um modelo de produção linear que produz grande volume de resíduos, estamos vivenciando o consumismo. Para que as pessoas possam entender como elas vivem em um processo de consumo sem consciência, é importante um entendimento individual acerca das necessidades reais e fabricadas. O condicionamento ao consumo pode acontecer de várias formas, mas a comunicação mercadológica, que chega a homens e mulheres e crianças, tem um papel decisivo. O modismo chega por novelas, desfiles comerciais, incentivando hábitos que não eram comuns em determinado grupo. E com isso, cria-se então um consumo que não existia. A mercadoria é apresentada como símbolo de identidade, que estrutura não só a relação dos indivíduos como objeto, mas também sua relação com a coletividade. Dessa maneira, consumismo ou signos, marcas e objetos na ilusão de satisfazermos nossas necessidades e nos sentirmos incluídos na sociedade de consumo. A durabilidade dos objetos não é mais respeitada. Embora possa ser utilizado por mais tempo, o objeto é substituído compulsivamente. O indivíduo busca cada vez mais um signo para distinguir-se socialmente, pois na sociedade de consumo, o homem é valorizado pelas coisas que ele possui e não por aquilo que ele é. Considerando que o aumento do consumo gera aumento da extração dos recursos naturais e que, por sua vez, pode comprometer a sustentabilidade do planeta, precisamos reverter nossos valores e estilo de vida, enquanto indivíduos pertinentes à sociedade de consumo. Mais grave ainda é a situação vivida pelas crianças e adolescentes nos dias de hoje, que crescem em meio aos valores extremamente materialistas e consumistas. Como falar em sustentabilidade se não cuidarmos da infância em um sentido amplo, não oferecermos proteção contra todo tipo de abuso, inclusive a exploração comercial e a disseminação de comportamentos insustentáveis? Estamos garantindo as condições para que no futuro as pessoas possam viver com qualidade? Comerciais abusivos que falam direto para as crianças, promoções que nos ofertam brindes e descontos tipo leve 6 e pague 5, campanhas sedutoras e estratégias de venda com profundo conhecimento do comportamento humano. Armadilhas para o mundo consumista. Conseguir se desvencilhar deste grande emaranhado de recursos que induzem ao consumismo é hoje uma tarefa que exige um redescobrir do que é ser humano, do nosso papel e da nossa condição, acima de sujeitos mercadorias. Será que conseguimos? Um desafio que engloba uma tomada de consciência, uma nova comunicação mediática, mudança de valores, educação ambiental e para o consumo e, sobretudo, uma educação para a vida.
torna-se cada vez mais evidente a necessidade de uma mudança de valores no cenário mundial, que conduza a humanidade a uma adoção de um novo modelo de desenvolvimento, que consiga aliar crescimento econômico, justiça social e equilíbrio ambiental. Mudanças tão profundas de valores passam inevitavelmente pelo processo educativo. Dessa maneira, a educação ambiental surgiu como alternativa para amenizar a crise mundial e contribuir para a construção de uma consciência voltada à participação crítica e responsável do indivíduo e da coletividade. Assim, as atividades de educação ambiental precisam extrapolar o âmbito escolar e promover o aprendizado e até a transformação de todos nós. Proteger a natureza precisa ser tarefa permanente de qualquer ser pensante, e aprender a conhecê-la e respeitá-la pode levar uma vida inteira. Não há limite cronológico em termos de educação ambiental para que todos estejam em processo de aprendizado constante. Queridos cursistas, vamos encerrar aqui a nossa primeira videoaula. Agora, vocês já podem fazer os exercícios da sua apostila e colocar em prática todo o conhecimento adquirido em nossas aulas. Foi um prazer estar com vocês. Espero que tenham gostado da nossa aula. E os aguardo mais tarde, logo ali no AVA, para continuarmos esta e outras conversas. Então, mãos à obra e bom trabalho e até breve!